tenho sentido uma certa necessidade nos últimos tempos de levar a Igreja a acreditar no poder, na eficácia da fé, o que a fé pode fazer em nossas vidas. E eu, semana passada, falei algo, esta semana quero falar mais um pouco, reforçando coisas que todos sabemos, mas que muitas vezes não vivemos. E é importante nós compreendermos, irmãos, que a fé, ela é sem dúvida o caminho que agrada a Deus. A Bíblia diz que pela fé há que se agrada a Deus. Sem fé não se consegue agradar a Deus. E muitas vezes nós não sabemos o que é fé. Achamos que fé é só acreditar, mas a fé se identifica com a ação. A fé... A Bíblia diz até que a fé a fé sem obras é morta. Logo, a fé, ela é acionada com as nossas obras. Mostra-me as tuas obras e eu vejo a tua fé, diz a Bíblia. Então, eu queria que nós, hoje, de uma forma simples, pudéssemos alcançar a melhor percepção daquilo que precisamos de viver. Fé, acreditar. Ter ações de fé, ter atitudes de fé, conseguir vencer obstáculos que revelam a nossa fé. A leitura que eu gostava de fazer, e até parece uma mensagem meio mal arrumada, mas se calhar é mesmo mal arrumada. Mas eu queria que nós fôssemos a Lucas 4, o verso de número 25, podemos até ler do 24 para a frente, embora isto, para vocês compreenderem, foi o início do ministério de Jesus, e Jesus foi expulso de Nazaré, ao ponto de quererem levar ao penhasco e matá-lo. Foi tal e qual, sem tirar nem pôr. E você consegue, se ler uns versículos antes, consegue chegar a essa conclusão fácil, e mesmo quando termina o texto no versículo 30, diz que Jesus conseguiu fugir deles e o matarem, para não o matarem. Verso 24, podemos até ler o 24, que diz: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Serepta de Sidom, a mulher, a viúva. E muitos leprosos havia também em Israel no tempo do profeta Eliseu, que foi o profeta a seguir a Elias. E nenhum deles foi purificado, senão Naamã. E eu começo com este texto porque nós muitas vezes, irmãos, não nos apercebemos as razões pelas quais Deus não age em nossa vida. Note que há hoje uma ação, uns milagres assim meios falsos que se aplicam a Deus de coisas que não têm nada a ver com Deus. Estava partilhando há dias com o meu pastor, Luís Cabral Lançã, que foi meu pastor quando eu era um jovem, me batizou, e eu sempre gosto, sempre que posso, uma vez por ano pelo menos, oferecer-lhe um almocinho, e estava com ele, e estávamos a conversar sobre coisas. Hoje é um homem de 84 anos, e estávamos a partilhar, irmãos, que as igrejas estão a ficar cheias de falsos milagres. As pessoas estão a atribuir a unção de Deus à emoção, à manipulação emocional. As igrejas aprenderam a descobrir o ponto fraco para conseguir ir buscar as emoções das pessoas, para roubar o seu dinheiro, para roubar a coisa, para levá-las a doar o que não era para ser doado, a inventar que Deus manda fazer o que Deus não manda. E nós estamos a ver, e isso está a destruir a fé. Porque no momento da emoção, nós conseguimos agir. No momento da emoção, dos sentimentos, no momento em que nós estamos a viver aquela hipnose de emoção,
nós somos capazes de dar o fígado, o rim, o que for. Mas depois nos arrependemos. Porquê? Não porque fizemos errado, porque fazer bem nunca prejudicou ninguém, mas porque fizemos na motivação errada e fizemos algo que Deus não pediu e logo mais não vai ter fruto. Porque a tua sementeira só tem fruto quando ela é plantada em terra boa. Quando ela é lançada no momento certo, quando ela é lançada em obediência a Deus. E a fé é algo que é uma semente. Ela é uma semente que, de acordo com a palavra de Deus, ela é gerada pela palavra. E não pela manipulação, ou não por... Um testemunho de um milagre pode não gerar fé na tua vida. Você está a ouvir? Pode gerar espanto. Pode gerar uau! E Jesus disse, vocês não me seguem por causa da palavra que eu vos dou. Vocês me seguem por comer um pão, por comer o pão que eu multipliquei. Que eles queriam comer maná. Queriam provar o maná. E tinham a curiosidade, porque o maná tinha um sabor que fazia bolo, fazia tudo e mais alguma coisa. Era algo, devia ser algo gostoso. 40 anos a comer algo gostoso também deve cansar. Mas pronto. Contudo, era esse maná. E nós, igreja, nós temos que compreender algumas coisas na nossa vida. Nós precisamos ser uma igreja emocional. Pode dizer amém? Não há dúvida, temos de ter emoções. A fé gera emoção também. O agir de Deus também gera emoção. A emoção da presença dEle. A emoção do quando Ele toca em nosso coração. A fé é algo fantástico. Mas a fé, ela é consciente. Ela é matemática também, embora isto é quase errado o que eu disse. Ela é matemática porque a matemática da fé não é 1 mais 1, 2. É 1 menos 1 são 20, são 30, são 40. Porque a matemática de Deus não é como a nossa. Alguém está a entender o que eu estou a falar? É uma matemática que ainda não há quem, os economistas ainda não conseguiram percebê-la. A matemática de Deus. Mas a fé, ela também é racional. Mas ela acredita no sobrenatural. Vocês entendem? E sobrenatural não tem nada de racional. Porque do nada Deus pode fazer todas as coisas. Deste vazio, este ar que não se vê nada, este ar que faz com que tu me vejas, Deus pode aparecer aqui com algo. Isso não é racional. Ou é? Estás morto e és ressuscitado. Não é racional. Não há matemática, nem na matemática de Deus, nem na matemática do homem. Fé é algo que se crê, como diz Hebreus 11, 1, sem ver. E diz logo a seguir que Deus fez o que é visível daquilo que não era visível. Então, nós precisamos de entender, irmãos, que nós somos pessoas cristãs, para algum cristão aqui, pessoas que creem em Deus, mas pessoas que precisam de ter fé. E fé é visível. Fé, ela, de um modo geral, ela é acionada não debaixo da emoção, mas debaixo da convicção. É convicção que gera fé. Não é emoção que gera fé. A emoção gera ação que nos pode levar ao arrependimento da ação. A fé é algo inabalável porque é crer. Vocês entendem? Fé é crer, é acreditar. E você tem que examinar o seu manómetro de fé. Se você tem ou não tem fé. Se você crê em Deus de uma forma superficial ou se você crê em Deus, no Deus do impossível. O Deus que faz fazer coisas incríveis. O Deus que transforma o mal em bem. O Deus que é capaz de fazer de uma coisa negativa na tua vida em algo positivo. E o texto que nós lemos é o texto relacionado com uma viúva, que havia tantas viúvas em Israel, mas que ela precisou de ter fé para agir como o homem de Deus Elias mandou. Porque não seria fácil, irmão, vamos pensar, todos conhecemos um bocadinho o texto, diz o texto lá no versículo 14 de 1 de Reis 17, que ela
Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, disse o profeta: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover na terra. E ela, porquê? Porque o profeta disse-lhe: olha, vai fazer um bolo para mim. E ela disse: mas eu já só tenho farinha e um pouquinho de azeite para fazer o último bolo, o último pedaço, para depois de eu e o meu filho comermos, morrermos, porque não temos mais nada. Irmãos, era uma época de seca. Não se conseguia transformar a água do mar em água potável, não se chovia sobre a terra para poder ter fruto, não havia apoio da ONU, das Nações Unidas, não havia nada, que era cada um por si. E, irmãos, nós temos que compreender o milagre que estamos aqui a viver nesta mulher. Hoje vivemos dias em que muitos têm dúvidas quanto ao amor de Deus, mas eu gostava que nós entendêssemos esta mulher. A fé dela, não é? Foi de tal ordem que moveu o coração de Deus em amor. De tal maneira que quando ela recebe essa informação do homem de Deus, primeiro ela compreendeu que estava diante de alguém importante. Alguém que Deus ouvia, alguém que Deus olhava. E nasce nela algo que eu realmente, irmãos, sinceramente, não sei como eu reagiria se o homem de Deus chegasse a mim e me dissesse: dá-me primeiro para mim o bolo. Esse bolo primeiro é para mim. Não, tu não vais fazer um bolo para o teu filho e para ti primeiro. Primeiro, dás-me a mim. E acredita que o milagre vai acontecer. É que nós estamos ao contrário. Nós primeiro estamos nós. Primeiro tudo o que fazemos é para nós. Mas não, o homem de Deus quis levar esta mulher a compreender. Primeiro era para ele. E o povo de Deus todo sabia isso. Todo o povo de Deus sabia que devia de amar a Deus em primeiro lugar, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, que devia dar as primícias. Você está cá, as primícias da sua fazenda, dos seus resultados financeiros. Todo o povo de Deus sabia. Estamos a falar, Deus diz que não havia muita viúva em Israel, mas nenhuma foi visitada por Deus desta forma. Porquê? Porque o povo conhecia a verdade, mas não a vivia. E quando esta mulher ouviu a verdade, porque eu acredito piamente que ela sabia, as terras onde ela vivia eram próximas, eram terras também do norte de Israel, que deviam ter sido conquistadas no tempo de Josué, e também deixaram aquele punhado de terras sem conquistar, e por causa disso houve ali, mas embora não foi um povo como os filisteus, que até hoje têm dado imensos problemas, mas de qualquer das formas, aquela mulher vivia numa terra gentia, numa terra onde não eram os israelitas, não era o povo de Deus que vivia lá. E este homem vai visitar esta viúva que não era judia, não era hebreia, não era israelita, não pertencia a nenhuma tribo de Israel. Por que será que Deus visitou esta mulher? Se havia tantas viúvas. Por que será? Porque, irmãos, isto é o símbolo da igreja. Todo o mundo sabia como agir. Primeiro é para Deus. Mas não fazia. Porque havia falta de comida em casa. Não havia fome, diz a Bíblia. Havia fome na terra. Eu acredito que no tempo de Elias houve uma ausência de obediência a este princípio. Amar a Deus, por Deus, primeiro Deus. Vocês estão cá? Alguém me está a ouvir? Eu acredito piamente que não havia uma percepção. O povo encontrou argumentos para desobedecer a Deus. A gente tem sempre muito bons argumentos. Muito bons argumentos para fazer o errado. Eu consigo argumentos fantásticos. Se eu quisesse fazer um livro de argumentos para desobedecer, eu devia ser um bom perito. Mas não tenho coragem, porque muitos vão acreditar. Não existe um único argumento na minha vida
que me leva a escolher primeiro outra coisa, só depois Deus? E esta mulher, o amor de Deus vai ao encontro desta mulher, esquecida. Esta mulher que estava pronta a morrer, esta mulher que não tinha mais esperança para a sua vida, o amor de Deus olhou para esta mulher e entendeu que esta mulher ia ter a coragem. E isso fez com que eu hoje pudesse pregar nesta manhã. Porque uma mulher, sem ter uma experiência tão profunda com Deus, sem ter um histórico de Deus na sua genealogia, uma mulher que não viu o mar vermelho a abrir-se, uma mulher que nunca tinha visto nada, ela conseguiu primeiro dar a Deus, ao homem de Deus, para depois ela. Por isso que Deus viu no coração daquela mulher, porque o livro dos Salmos diz que Deus procura na terra aqueles que têm um coração justo, prontos para o servir. E olha que não havia uma viúva na terra de Israel para sustentar Elias a não ser uma estrangeira. A mulher de Sarepta, nem sabemos o nome dela. E nós, irmãos, às vezes perguntamos porque é que não há o milagre que eu preciso na minha vida. Porque é que Deus não age na minha vida? Porque é que a minha vida não bate certo? Porque é que, olha, por exemplo, ultimamente tenho ouvido alguns pastores do Brasil a dizer que o Brasil está num estado lastimável em termos de fé. Porque se misturou fé, misturou-se negócios, misturou-se tudo, mas que acreditam alguns que Deus vai fazer algo fantástico naquela nação. E eu acredito também, porque os alicerces do conhecimento estão lá. Mas não basta saber, há que viver. E nós precisamos, irmãos, de exercitar a nossa fé pelas nossas ações. Veja o que aconteceu. Deus diz a Elias, levanta-te, no verso 9 do capítulo 1 de Reis 17, levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustenta. Veja o que é que nós temos aqui. Eu ordenei, ou seja, esta mulher falava com Deus. Deus falava com ela. Mas falou o quê? O que é que Deus falou a esta mulher? Sustenta um homem que vai aparecer. Mas papai, eu não tenho nada para lhe dar. Sustenta. Cuida. Trata. Faz aquilo que te parece impossível. Mas eu não tenho condições, não te preocupes. Preocupa-te em fazer. Preocupa-te em dar. Preocupa-te em honrar. Preocupa-te em ouvi-lo e obedecer-lhe. Olha, a gente não gosta, mas eu vou dizer. Lá Hebreus diz, obedecei aos vossos pastores, porque eles velam pelas vossas almas. Será que a gente estamos dispostos a obedecer a algum homem na terra? Oh, se for um anjo do céu, eu obedeço. Não obedeces nada. Muitos homens tiveram anjos. Lúcifer, o diabo, o adversário dos nossos dias, ele estava no céu e rebelou-se contra Deus. Judas estava com Cristo e rebelou-se contra Cristo. Não me digas o que não é. Se tu, olha, porque é que eu gosto muito de pensar naquilo que diz no 1 João 4,8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se tu não amas o teu próximo, tu nem sequer amas a Deus. Irmão, a nossa fé revela o nosso amor também. A nossa fé, a gente costuma, é chavão, os 3 pontos da nossa oferta. Oh, irmãos, vamos dar uma oferta de amor. Amor, uma de gratidão e uma de obediência. Tal pode ser também, obediência. E a gente só faz o que quer. Mas Deus, que é riquíssimo em amor e misericórdia, ensinou-nos com esta mulher de Sarepta. Podíamos falar de Naamã, outro caso. Não houve um leproso curado naquele tempo, diz lá a Bíblia. Foi Jesus que disse. Mas sabe porque é que Naamã foi curado? Esse não foi porque tinha fé. Porque ele não teve fé. Ele ouviu. Teve alguém que influenciou a fé. Sabe o que é que ensina o Naamã? Não importa o estado em que tu estás, não importa a situação da tua vida, importa falar de quem Deus é e o que Deus faz. E aquela menina escrava foi o canal para aquele homem receber cura. Aquele homem foi para receber cura, a gente estava a falar com um curandeiro, com um qualquer, tanto que levou para pagar o serviço. E
não quiseram receber dele o serviço. Mas quando ele chegou à presença do rei, que não tinha nada a ver com o assunto, e o rei o manda ir ao profeta, o profeta nem o recebe à porta, ele ficou indignado. Mas quando ele conseguiu ouvir um dos seus criados, e diz, Nama, se ele te mandasse fazer uma coisa grande, um arranha-céus, se ele te mandasse fazer uma oferta, olha, dar tudo o que tu tens, tu até lhe davas, não davas? Dava. Mas ele nem me recebeu à porta. Porque a gente quer condições para receber o milagre. A gente questiona, Deus tem que fazer como eu quero, não é como... Tem que ser como eu quero. Como eu gosto. Como eu acho. Com etiqueta ou não. Cada um tem o seu estilo. E tu não farias? Claro que faria, mas ele nem sequer me recebeu. Mandou o criado, o Geazi, aquele palerma, aquele malandro, aquele que não vale nada. Então isto é maneira de atender um homem importante como eu. Posso mandar ali já 100 homens e destruir Israel. E mandar-me ir para o Rio Jordão tomar banho. Então não temos rios melhores? Hã? Pois, mas vai lá. Vai lá. Era incrédulo, o criado dele, o ajudante dele, não sei quem era, mas simplesmente entendeu uma coisa. Se tu queres o milagre, tens que obedecer. Se tu queres a mão de Deus na tua vida, tens de ser obediente. Queres sobrenatural de Deus, obedece. Ele entendeu isso. E esta mulher também. A viúva de Sarepta entendeu que o milagre era visível depois do invisível. Só há visível depois de eu crer no invisível. Sarepta era uma terra estrangeira, já eu disse há bocadinho. A viúva não fazia parte deste povo. Mesmo assim, quer nos ensinar a história que Deus não olha para pessoas, para a sua raça, para a sua inteligência, para a sua área académica. Deus não olha para a sua idade, para a sua etnia, para o local onde nasceu. O que Deus olha é para o coração das pessoas, se elas são ou não são pessoas capacitadas para acreditar e para agir em fé. Porque falar de fé é fácil, viver em fé é outra história. Não é que fosse muito longe, mas lá foi o Elias ter com ela, mais ou menos 13, 20 quilómetros, diz aí os historiadores daquela zona. Mas quando esta mulher chega, vemos uma coisa importante, que é, ela era uma mulher esquecida naquele canto, mas Deus não se esqueceu dela. Não estás esquecido de Deus. Deus conhece o teu coração. Há muita gente, ela vivia num povo pagão, os fenícios. Ela era de um povo que não temia a Deus, que fazia ofertas a deuses estranhos. Ela era uma mulher que não tinha, vivia no meio de um povo, mas era uma mulher que provavelmente, pelo que se percebe, tinha já tido um encontro com Deus. Porque Deus lhe falou para sustentar aquele homem que ia aparecer na casa dela. Amém? Abraão, lá na história, também diz que Deus o chamou da sua parentela, lembram-se? Para o levar a uma terra que ele ainda não sabia e que iria fazer dele uma bênção. E Abraão saiu sem saber para onde ia. Fé é ir para onde nós, muitas vezes, não sabemos, mas que entendemos que Deus mandou. A tua vida, se a tua obediência, aquilo que tu precisas de viver, caminhar nesta terra, tu estás hoje neste conselho, tu precisas de viver à moda de Deus, para que os milagres de Deus aconteçam na tua vida. Eu sou contra os radicalismos e a xenofobia que está a haver contra os estrangeiros. Sou contra também os estrangeiros que vêm de forma errada para um país para roubar, fazer mal. Também sou contra, como é óbvio. Mas, irmãos, nós fomos chamados para amar os estrangeiros, amar toda a gente, cuidar dos irmãos, cuidar dos estrangeiros. Nós fomos chamados para amar. Amém? E não te admires
que Deus enriqueça um estrangeiro e tu fiques na prateleira da riqueza. Sabes porquê? Porque muitas vezes pessoas que a gente não acredita, pessoas improváveis, são essas que Deus usa. É os improváveis que Deus usa. Irmãos, que nós precisamos compreender que Deus é um Deus que tem paixão por abençoar. Por isso que Paulo dizia que Deus escolhe as coisas vis deste mundo, as que não são, para confundir as que são. Não é que Deus não goste de quem está bem na vida, mas o problema de quem está bem na vida é que não exerce fé. Vive sem fé. Vive na lógica, vive no calculismo, vive na matemática humana. E a fé não envolve matemática humana, irmãos. Fé não é só dinheiro. Fé é o que esta mulher fez. Foi dar sem ter. Foi acreditar na palavra. Amados, que nós possamos nesta manhã compreender o que Deus tem para cada um de nós. A nossa fé é provada nas pequenas atitudes. Pastor, eu serei fiel quando? Não. Mas volto a falar, não estou a falar de dinheiro. Fiel é ser fiel a servir ao Senhor. É ser fiel a fazer a obra de Deus. É ser fiel quando alguém está ao pé de si e precisa de uma palavra de amor e você não dá. É quando você precisa de investir tempo na vida de alguém, no seu vizinho, no relacionamento, para o conquistar para Deus e você não está nem aí. Fé é tu a deixares de trabalhar 1 hora, ou se calhar para vir fazer alguma coisa para o Senhor ou para alguém. Fé não tem nada a ver só com dinheiro, irmãos. Muita gente pensa que fé é só dinheiro. Dinheiro é a parte mais fácil. Pelo menos para mim sempre foi muito fácil a parte do dinheiro. Tive momentos bem duros na minha vida, em que dar o meu dízimo foi complicado. Mas eu lutava para ser fiel. Lutava para obedecer. E alguns agora andam para aí com a moda, que dá se quiseres, se não quiseres não dá. Você faça o que você quiser com a sua vida, mas depois não reclame com Deus. Porque Deus, aquilo que tu semeares, colhes. Se tu semeias amor, semeias fé, semeias bondade, semeias companheirismo com os teus amigos, semeias unir a igreja, semeias ajudar um casal a não se separar, semeias todo um conjunto de coisas que agrada a Deus. Irmão, tu vais escolher muito. 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 Porém, esta viúva, olha, lá estava, coitadinha, dizemos nós, para mim não é coitadinha nenhuma, era uma grande mulher, tinha apenas o suficiente para o último pão. Mesmo assim, obedeceu ao profeta, confiando na palavra. Segundo, para oferecer, precisou de ouvir. Tu estás a dar este passo de ouvir, estás aqui a ouvir a palavra. Se ela obedeceu, foi porque ouviu. E a Bíblia diz que Deus ordenou àquela mulher para sustentar o homem de Deus. Esta mulher não tinha uma relação só com a palavra. Eu acredito que ela conhecia já alguma coisa da palavra. Nós não sabemos nada da mulher. Podemos conjecturar, podemos inventar. Não me parece mal, porque Deus manifestou-se a ela num diálogo. Ela sentiu, ela ouviu a voz de Deus dizer-lhe: eu vou-te mandar um homem e tu vais sustentá-lo. Se ela estava em prostituição, não creio que Deus lhe falasse. Se ela estava num lugar estranho, não creio que Deus lhe falasse. Eu acredito que aquela mulher, em algum momento da história, ela teve um encontro com o Deus de Israel e que tinha relação com ele. Tinha comunhão com ele. E Deus falou-lhe. A gente gosta de pregar contra Jonas, aquele fugitivo, e os judeus não gostavam nada dele no tempo de Jesus. Mas está lá escrito que Deus falou com Jonas. Deus tem falado contigo. Tu que és tão santo, que levantas de noite a dizer que o Senhor te acordou, deve estar com insónias como eu. Deus acordou-te, não, tu tens insónias. Insónias. Porque se Deus te falasse, tu não andavas como andas. Não vivias sem fé. Não agias com maldade no interior. Porque quando Deus fala, é porque eu ouço. É porque eu estou a ouvi-lo.
porque eu estou com Ele. É porque eu estou lá no cantinho. Estou lá, papai, por favor. Papai. Ai, pastor, eu tive que orar 5 horas. Não precisas. Às vezes basta 5 minutos ou basta 3 minutos. O que importa é o tempo de qualidade que tens com Deus. Pastor, eu faço muitas vezes, agora vão gostar. Faço todos os dias amor com a minha mulher. Fazes? Amor ou sexo? Porque amor é diferente. Sexo é o tira e mete. Amor tem muitos preliminares. Tem carinho, tem toque. Tem dizer eu te amo. Tu és a minha estrela, a minha rainha. Hã? Hã? É ou não é? Hã? Hã? É só tira e mete? Não, não, não. Tira e mete? Não. Isso não é amor, isso é sexo. Não é? Agora, amor é outra coisa. A mesma coisa com Deus. Alguns querem usar Deus como o nosso criado. Vamos abusar na palavra, o tira e mete. Não. Amar Deus é estar com Ele. É comer, diz a Bíblia, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho, e a tua palavra é como pão para a minha boca. É eu amar a palavra. Às vezes há pessoas que fazem assim, leem a Bíblia de capa a capa. Há irmãos que eu conheço que leem a Bíblia todos os anos, de capa a capa. E o que é que conhecem da Bíblia? Porque ler é uma coisa. Uma vez eu ouvi 50 minutos uma pregação para ver onde é que aquele pastor chegava. Aqueles pastores bem avivalistas, bem animados, do reteté. Até que ele chegou ao sítio que eu já estava a ver, que era esse caminho, em que ele disse, a palavra de Deus não é para ser lida, é para ser meditada. Porque o bem-aventurado, o mais feliz, é o que medita. E está certo. Há gente que lê, eu vou ler. Oh, irmão, leia, por amor de Deus. Não estou a dizer para não ler. Leia a Bíblia toda 50 vezes. Mas medite, estude, perceba as entrelinhas, compreenda, cave, faça uma exegese, estude porquê. E tente perceber as aplicações do que se chama hermenêutica, a compreender porquê é que aquilo está escrito. Porque as coisas estão escritas para nosso ensino. E eu gosto porque esta mulher, ela precisou de ouvir. Ela não precisou de ver. Porque ela não viu nada. Ela ia buscar uns cavaquinhos para fazer a fogueira. Porque cavacos era o que talvez não faltasse na terra. Porque as árvores estavam a morrer. Estava tudo seco. Se calhar a palha já nem existia, que os animais já tinham comido tudo. Ela andou à caça de uns cavaquinhos para fazer o seu bolinho e morrer. Ela não viu a farinha aumentar antes de agir. Tu não vais ver o milagre antes de agir. Se tu queres o milagre de Deus na tua vida, age, crê, avança em fé. Ora, busca Deus. Ouve Deus. Deus fala. Há coisas que Deus não vai mandar fazer. Deus não te vai chegar ao pé de ti e dizer para amares o próximo. Porque isso está escrito. Mas Ele vai dizer para tomar ações, atitudes, para ter coisas extraordinárias. Você acha que a viúva das 2 moedas deu as moedas porque lhe apeteceu? Alguém acredita nisso? Eu apetece muito de ficar sem nada para comer. Estou com tanta vontade. Deu uma vontade por mim acima. Não. Ela sentiu do Espírito Santo um impulso para honrar Deus com o que tinha. Sem saber o que ia acontecer a seguir. Como o Espírito Santo... Sabe que a Bíblia diz em Filipenses que o querer e o efetuar vem de Deus. E vem. Deus impulsiona-nos. A Bíblia diz que Deus contende connosco. Diz ou não diz? Para agir. Deus não contente contigo para matares o vizinho, para ofender a esposa. Deus contente contigo para perdoar. Deus contente contigo para ter atitudes de fé, para agir de forma correta. Deus não contente contigo para fazer o que é errado. Isso é a tua carne, porque as obras da carne são aquela lista enorme que vem lá em Gálatas. Mas o que eu entendo, irmãos, é que o Espírito Santo disse à viúva das 2 moedinhas, o Espírito Santo disse, minha filha, olha, todo o teu sustento dá-me, oferece-me.
ela deve ter dito ao Senhor, ó Senhor, eu já estou velha e viúva, mas eu, porque tu me pedes, eu dou, porque eu a ti não te nego nada. E deu. E aquela oferta está na história da humanidade. Vai ficar escrita para a eternidade, como Satanás olha para aquela oferta e diz, caraca, não tenho servos assim. Não tenho servos assim. Servos destes não há por aí. Como é que esta velha, que ninguém dá nada por ela, ninguém a elogia, e foi honrada de tal forma que ficou escrito. Eu não sei, irmãos, se ela ganhou um Ferrari, se lhe deram um apartamento em Paris, não sei, mas uma coisa eu sei, ela não foi passar fome, porque o meu Deus é o Deus que cuida. Se manda cuidar Elias, através de uma viúva, porque, irmão, não duvide que no meio da crise há gente que enriquece com a crise. No tempo de Israel havia de haver ricos, mas Deus não mandou Elias para os ricos, ou mandou? Mandou para quem não tinha nada. Não te admires. Deus te pedir o que tu às vezes parece que não tens, porque não tens. Acha que ela não tinha arrozinho, não tinha massa, não tinha 3 picanhas, como eu tenho uma maminha e 2 picanhas no congelador, 2 delas já lá estavam esquecidas. Estavam esquecidas porquê? Porque há abundância na minha casa, não é? Senão não estava esquecida, a gente tinha a comida quase logo a seguir à compra, é ou não é? Mas não, eu tenho lá, como não me bastava um frigorífico, já tenho outra arca, daquelas verticais, e às vezes esquecemos, temos lá as coisas, não é? Não é porque há falta de comida, porque se houvesse falta de comida não estava lá nada. E esta pobre mulher não tinha nada. Mas ela obedeceu. O milagre que se apresentou foi algo extraordinário, aconteceu porque ela agiu. Sua fé foi acionada em algo poderoso, de tal maneira que ela saiu vitoriosa. A farinha não acabou. O azeitinho não acabou. A água, que também era escassa, também havia lá. E assim Deus resolveu o problema do profeta e o problema da idosa. As nossas necessidades, os nossos problemas, a nossa vida, ela precisa de se compreender que o milagre, ele não depende de circunstância nenhuma. Ele só depende de ti, da tua fé. E tu podes perder o milagre por causa daquilo que te rodeia. O que te rodeia, a circunstância que estás a viver, a adversidade que estás a viver, pode ser canal para perderes o milagre. Mas a adversidade que estás a viver, aquilo que tu vives, os problemas, a tua dificuldade, pode ser canal para Deus agir. Tu agora escolhes. Entre os dois, escolhe tu. Amém? A fé verdadeira não é apenas um sentimento, é a ação. Quando confiamos, quando entregamos, mesmo que temos, mesmo que seja pouco, o Senhor vai honrar. O milagre acontece quando a fé e o amor se encontram. Aquela mulher tinha amor ao homem de Deus. Ela conheceu, provavelmente naquele dia, ou tinha ouvido falar dele, porque ela não o conhecia até que ele se apresentou. Mas quando se junta o amor do nosso coração com o amor de Deus, quando a nossa fé impressiona Deus, nada nos será impossível. Os milagres acontecem. Queridos, eu não quero deixar ninguém humilhado pela sua fé, mas há uma coisa, o milagre que sustentou a viúva, ele só aconteceu porque esta mulher agiu em fé. Se tu queres ver Deus na tua vida, queres ver Deus na tua igreja, queres ver Deus a agir no teu irmão, ajuda. Faz como os amigos de Naamã. Primeiro foi a menina, a criada, depois foi o seu colega que andava com ele, o seu amigo, o seu ajudante, alguém que ia com ele, que tinha alguma confiança com Naamã para poder falar com ele como falou. Nós precisamos, irmãos, de agir em fé. A nossa vida precisa de ter uma correção naquilo que é prioridade em nossa vida. Começo, ou melhor, termino com aquilo que comecei. Jesus disse, havia muitas viúvas em Israel. Havia muitos leprosos
em Israel. Mas Deus foi ajudar 2 gentios, 2 pessoas não judaicas. Deus curou Naamã por causa do testemunho de uma criança. Deus deu farinha na panela por causa do testemunho de uma viúva. Deus quer fazer milagres grandiosos em nossa vida. O Deus dos milagres, irmãos, não está fraco. Deus não morreu, como diz Nietzsche. Deus está morto. Não, Deus está vivo. Mas Deus está pronto a continuar a fazer milagres. Se não os faz, vamos pensar se não estamos a ficar parecidos como as viúvas de Israel e como os leprosos no tempo de Naamã, que não buscavam Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Eu gostava que nós fizéssemos um pequeno exercício nesta manhã. O exercício de analisar como está a tua fé. Não sei se tens uma balança para medir isso. Eu há dias dizia, vamos fazer um exercício. Imagina que estás numa situação muito dramática. Ontem estava a ver um filme do fim do mundo, dos extraterrestres que invadiram a Terra. Meu Deus, que coisa dramática, não é? Que pânico. E eu dizia, mas caraca, se isto acontecesse mesmo, uma coisa similar. Não sei quantos viram o Walking Dead. Aquilo era horrível, credo. Há lá um padre que durou até o fim, não é? E a gente, irmãos, eu não digo aqueles dramas destes filmes, mas a Bíblia diz que nos últimos dias a violência dominará o mundo. A Bíblia diz que nos últimos dias a prostituição, a promiscuidade sexual dominará o mundo. Mas também diz que a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Também diz que por causa de tantas coisas a fé esfriaria. As pessoas se traíam uns aos outros. Havia uma tristeza tal sobre a terra. E a Bíblia diz no último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22, que quem é sujo, suje-se ainda. Quem é santo, santifique-se ainda. Irmão, é uma hora de definição os últimos dias. Eu não sei se estamos nos últimos dias, irmão. Eu não sou dramático, nem fatalista, mas eu sei que quero estar preparado para quando o meu Jesus vier. Ou me buscar pela morte, ou vir arrebatar a sua igreja. Amém? Mas nós temos de estar preparados. Mas temos que fazer um exercício. Quando estás tão entretido a ver um filme em que tu vês coisas dramáticas, coisas horríveis, gente má, como ficaria a tua fé se te acontecesse qualquer coisa como aquelas? Como? Permanecerias na fé? Perder tudo? Só viver o drama desta viúva, não ter nada para comer. Como fica a tua fé? Como fica a tua obediência? Como fica se tu por nada desobedeces? Por nada trocas Deus, o culto, a igreja, o serviço no Senhor? Por quase nada tu és capaz de prostituir, és capaz de querer matar não sei quem? Por causa de nada tu blasfemas de Deus, amaldiçoas o teu salário, amaldiçoas tudo o que tu és e fazes e quem te rodeia. Por nada tu és capaz de pôr em causa tudo. A boa notícia é que Jesus te ama. A boa notícia é que Jesus nos perdoa. Pode dizer amém? A boa notícia é que Ele está de braços abertos para nos receber, independentemente do nosso histórico. Mas irmãos, eu tenho um sonho de ver uma igreja onde o Espírito Santo atua de facto. Onde se alguém abrir a boca para profetizar, é Deus a falar. Onde se alguém orar pelos enfermos, é guiado pelo Espírito Santo.
onde Deus se revela a cada um de nós. Não tornar uma igreja dependente do líder, mas uma igreja dependente de Deus. Pode dizer amém? Onde tu és capaz de orar por ti ou pelos outros. E depois trazer o testemunho maravilhoso, porque aquilo que Deus faz é para se dar notícia. Senão não tínhamos Bíblia. A Bíblia é um conjunto de feitos, milagres, coisas boas e coisas más dos homens. Porque a Bíblia, salvo erro, foi na sexta que a Michelle falou que muitas outras coisas foram escritas, diz João, e outras não foram escritas. Mas há testemunhos, há evangelhos não canónicos que contam, relatam outros milagres, chamados evangelhos apócrifos, livros apócrifos. Os livros da história da igreja, da patrística, coisas incríveis, que outros deram testemunho de acontecimentos que não ficaram registados. E a tua vida? Tem alguma coisa para contar do que Deus fez? Esta juventude, se ela não for tocada pelo Espírito Santo, estes jovens, como tantos outros, se o Espírito Santo não tomar conta, se eles não tiverem o verdadeiro encontro com Deus, quando tiverem a idade adulta, poderemos não os ter. O que é que tu ensinas em casa aos teus filhos? Como estás ministrando a igreja aos teus filhos? Como estás honrando o teu pastor com os teus filhos? Como estás falando da igreja dos outros aos teus filhos? Irmãos, embora eu não concorde com o que está a acontecer pelo mundo, não é só aqui. Qualquer um abre a igreja, monta a igreja, vira a pastor. É uma coisa estranha mesmo, má, errada. Deus não escreve isso, Deus não quer isso. Mas pronto, Deus tolera. Mas não nos dá razão para falar mal, deixa-os andar. Agora eu posso ser diferente. Eu posso remar contra a maré. Eu posso fazer a diferença. Eu posso ser o pastor que agrada a Deus e tu podes ser a melhor ovelha, o melhor povo, o melhor discípulo de Jesus que há nesta terra. Não devemos agir para o ser, mas devemos agir para agradar a Deus. Se a tua vida, se a tua história, se as tuas ações forem movidas pela intenção certa, coisas maravilhosas vão acontecer em ti e através de ti. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos, quem sabe, olha, fazer um voto ao Senhor. Um voto de fidelidade. Talvez pedir perdão da nossa infidelidade. No lugar onde te encontras, se ainda não tiveste um verdadeiro encontro com Cristo, tu que és jovem, tu que és adolescente, tu que já conheces muito da Bíblia, é hoje a hora de mudar. É hoje a hora de começar algo novo. Algo que possa transformar a tua vida. Que possa Deus entrar no teu coração e fazer morada na tua vida. E eu pergunto, enquanto todos estão em oração, será que temos alguém que quer entregar a sua vida a Jesus nesta manhã? Eu gostava que levantasse o teu braço. Entrega o teu coração a Jesus. Entrega a tua vida a Jesus. Será que temos alguém que quer entregar seu coração a Jesus? Amém? Restaurar a sua vida com Deus. Vamos agora levantar os nossos braços bem alto e juntos, vamos orar. Ore comigo, Pai, nesta manhã. Eu te quero pedir perdão de tantas ações que eu devia ter feito e que não fiz. Ações que revelavam fé. Por isso eu quero pedir perdão dos meus pecados. E quero declarar hoje, aqui, eu queria ouvir a vossa voz. E quem está online poderá fazer o mesmo connosco. Que nesta hora, Espírito Santo, repita comigo, nesta hora, Espírito Santo, possas transformar a minha vida. Possas perdoar-me por muitas ações que revelaram falta de fé. E eu declaro que de hoje para a frente, a minha luta vai ser agradar-te. Viver a ouvir a tua voz e obedecer à tua voz.
Por isso, nesta manhã, te entrego o meu coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos.